E se um dia nós se gostasse, e se um dia nós se queresse, e se nós dois se empareasse, e se juntinho nós dois vivesse, e se juntinho nós dois morasse, e se juntinho nós dois dormisse, e se juntinho nós dois morresse. E se para o céu nós lá subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e tu, como eu insistisse para que eu me resolvesse, e se minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, da vez que nós dois ficasse, da vez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens toda fugisse. Essa poesia foi escrita pelo poeta Zé da Luz, um paraibano, e eu acredito que de maneira muito simples, muito singela e ao mesmo tempo riquíssima, ele explicou, mostrou que literatura, não só literatura, mas qualquer manifestação artística, está muito mais ligada com a alma, com o que você sente, consegue transmitir através da arte, do que as formalidades propriamente ditas. E ele escreveu essa poesia dentro, literalmente, desse contexto. Falaram para ele que para falar de amor, de sentimento, precisava de um português correto. Então ele escreveu essa obra aí, chamada Ai Se Cesse. Esse é o Zé da Luz. Eu nasci e fui criado em Itapetininga, no interior do estado de São Paulo, na periferia de Itapê. Vila Arruda, a terra do bolinho de frango. E lá eu tive diversos amigos que literalmente se perderam aí para a criminalidade. A galera do hip hop, do rap, do grafite, da poesia, da dança. Como eu morava na periferia, tinha muito contato com essa parte do rap. Mas, no meio de tudo isso, eu tive uma referência. Esse senhor aí, Edson de Abreu Souza. Ele foi o meu vizinho, quase que vizinho de casa mesmo. Eu tive a sorte e a honra de nascer e passar parte da minha vida escutando seus causos, seus contos, suas poesias. Ele foi considerado o homem mais velho do mundo a publicar um livro. Ele entrou para o Guinness Book. Ele é conhecido lá como poeta do Monte Santo, porque próximo a Itapetininga, num bairro afastado, tem um local chamado Monte Santo, onde ele passou muito tempo da vida dele. E ele, sem querer, ele desmistificou essa ideia em mim de que literatura tinha a ver com formalidades acadêmicas, com um português muito correto e tudo mais. Até porque ele era um cortador de cana, né? Um trabalhador rural. Então ele escrevia da mesma maneira como ele falava. O tempo passou, as responsabilidades aumentaram, como de todo mundo, barbinha cresceu, os boletos chegaram. Eu iniciei 4 faculdades, todas na área de humanas. Infelizmente, eu não terminei nenhuma delas. A última foi filosofia, faltando 5 meses para finalizar. Eu abandonei a faculdade, porque eu me vi pensando muito mais acerca da vida do que vivendo a vida, e aquilo estava me consumindo. Eu casei muito cedo, com 20 anos. Estou com a minha esposa ainda, ela me atura até agora. Mudei de cidade, saí da minha cidade natal, minhas raízes, em Itapetininga, e fui para Cerqueira César, onde eu moro até o momento. Cerqueira César é uma cidade pequenininha, 20 mil habitantes mais ou menos. E basicamente a economia de lá é direcionada à agricultura e pecuária. Então chegando lá, sem conhecer muita coisa, sem familiares, eu trabalhei de servente de pedreiro, de garçom, pizzaiolo, carregando caixa de leite, e tive a oportunidade de trabalhar numa usina de cana. Me deram a oportunidade de ser tratorista lá. Então a maior parte da minha jornada de trabalho eu passava dentro de um trator perdido aí no canavial, sozinho mesmo. Eu, Deus e os pensamentos. E naquele período eu estava cursando faculdade de filosofia. Então imagina só, todo mundo hora ou outra senta
com os seus pensamentos, os seus questionamentos existenciais acerca de si mesmo, do teu relacionamento, da vida em si, religião, espiritualidade, amor, de tudo. E eu tinha muito tempo para isso. Então aquilo quase que estava me intoxicando, porque potencializava a faculdade que eu estava fazendo. E eu me vi transmitindo aquilo no papel, como se fosse vomitando as angústias mesmo que eu sentia naquele momento em texto. E o trator, como eu mencionei, ele foi uma espécie de divã, banquinho do trator. O processo de escrita foi o meu terapeuta. Experimentem uma vez fazer isso. A hora que vocês não estiverem mais aguentando de saudade, amor, ódio, raiva, tédio, o que for, transborde isso no papel, vocês vão ver que funciona. Funciona mesmo. Descarrega a tensão lá. Então, passado-se um tempo, eu me vi com um calhamaço lá de quase 100 páginas. E eu falei, por que não tentar publicar um livro? E eu comecei, eu acho que a jornada de quase todos os escritores marinheiros de primeira viagem, que é o processo de publicação. Juntei aquilo, coloquei no e-mail e disparei para várias editoras. Uma delas me retornou e se interessou em publicar meu livro. No entanto, me cobraram R$7.000, há 7 anos atrás. Eu não tinha aquele dinheiro na hora. Eu era um trabalhador rural. A grana que eu tinha quase dava para me sustentar e sustentar minha família. Mas eu comecei a correr atrás. Aquilo se tornou um foco, um sonho, publicar um livro. Então eu pedi apoio para a prefeitura, fiz vaquinha, rifa, meus familiares, comércio local. De alguma maneira, cada um teve sua participação nessa obra. E eu consegui, com muito esforço, publicar o meu primeiro livro. O título dele é O Que Disse Matias Diablo, que, resumidamente, eu fui para o Peru, para Machu Picchu, e lá eu conheci esse cara, Matias Diablo, na Cordilheira dos Andes. Ele é espécie de um ancião, de um curandeiro, de uma pessoa sábia que cuidava da comunidade e dos assuntos em comum. E eu aprendi muita coisa com ele durante aquela viagem. Juntei aquele ensinamento, junto com o que eu estava aprendendo na faculdade de filosofia, e escrevi esse livro. Fiquei 4 anos e meio nessa usina de cana e me mandaram embora. Eu me vi naquela cidade pequena, desempregado, minha esposa desempregada, com um filho pequeno, o Bento era de colo ainda, e eu não consegui oportunidade de trabalho. E chega um momento que é você e você não tem jeito. Você vê sua família lá precisando do teu apoio e a responsabilidade de pai está no teu ombro. Você tem que se virar, você tem que fazer alguma coisa. E no canto da sala, estava lá aqueles exemplares do livro Que Disse Matias Diablo. Eu peguei aqueles exemplares, levantei a bunda do sofá e falei, vou vender esses livros e vou trazer uma grana para casa e sustentar minha família. Pelo menos por enquanto é isso que dá. Eu peguei e comecei a bater de porta em porta, de casa em casa, de comércio em comércio, viajava pelas cidades da redondeza. Eu peguei um período de pandemia, dá para ver pela máscara. Então tinha momentos que a pessoa não queria nem chegar uma distância assim de mim. Então eu tinha que fazer uma varetinha com o cabo de vassoura, um saquinho lá, passava o livro, ela jogava a grana e eu continuava a viagem. Vendia na estrada para os caminhoneiros e assim eu passei em torno de uns 6 meses, sustentando minha família dessa maneira. E teve um ensinamento dentro de tudo isso, porque eu conseguia trazer esse dinheiro digno para dentro de casa e ainda de lambuja eu fiz, de alguma forma, o meu nome enquanto escritor, por mais que seja um pouquinho, né, por dia, e também apresentava o meu livro enquanto produto. Essa frase talvez seja muito clichê, mas dentro do que eu vivi é uma realidade quase que irrevogável. Não existe milagre, pelo menos no ramo dos negócios. Se você quer uma coisa, você tem que correr atrás. Não tem ninguém nesse mundo, nesse planeta Terra, não é sua mãe, não é seu pai, não é seus amigos, seus irmãos, a editora, o professor, que possa fazer isso com você. A primeira pessoa que tem que acreditar em você, no que você está fazendo, no teu projeto, no teu trabalho, é você mesmo. Talvez ele chegue até certo momento da vida com você. Entendeu? Dali para cá, meu irmão, é você e já era. Não tem conversa. E foi exatamente assim que eu descobri que funcionava a coisa. Eu comecei a investir em mim mesmo, enquanto produto. Eu comecei a vender o meu trabalho, investir. Todo lugar que me chamavam, seja pequenininho, numa feira, ou numa televisão, jornal, podcast, sarau, eu colocava do meu bolso o valor de transporte e alimentação
E ia até o lugar e me apresentava meu trabalho. Eu comecei a investir em mim, eu entendi isso. Não tem outra pessoa que tem que acreditar em você, é responsabilidade sua. Essa é uma foto muito significativa que representa exatamente isso. Foi um momento muito difícil na minha vida. Todo começo eu acho que é muito punk. Todo começo, para qualquer pessoa, qualquer negócio, é muito difícil. Então, eu dormia em posto de gasolina, casas na beira da estrada abandonada, em borracharia, em barraca, né? Porque eu economizava um pouco, hotel, pousada, pensão, e essa grana eu levava para dentro de casa. Trocava marmita por livro, né? Enquanto uma pessoa estava saciando aí o estômago, a outra estava digerindo processos editoriais, intelectuais. Então, eu passei um bom tempo fazendo isso também. E eu aprendi que nesse período você precisa de foco, determinação, resiliência. Essa palavra eu aprendi muito tempo depois o que significava resiliência. Resiliência na física é a capacidade de um material suportar uma carga de pressão, uma carga de temperatura muito alta e depois retornar para o seu estado natural. Com nós era igualzinho. Só que eu voltava com uma certa bagagem, uma certa experiência de vida que muitas vezes a gente não adquire em sala de aula. Tem que ser ali, na luta, na rua mesmo. Eu estava fazendo faculdade ainda nesse período e estava completamente atrasada as mensalidades. 7 parcelas em atraso. Então eu tive a ideia de falar com o responsável da faculdade, falar assim, olha, se eu produzir um livro e oferecer para a universidade, vocês quitam essas parcelas em atraso? E o cara prontamente aceitou isso, então eu escrevi o livro Pensamentos Fora da Caixa, uma filosofia de boteco. É o que eu entendi a respeito de filosofia, o que eu tinha aprendido na faculdade, mas de uma maneira muito simples, bebendo uma breja lá, tranquilo, trocando ideia num botequinho. E o problema é que eu caí na mesma situação do primeiro livro. Escrever uma coisa, aí tem o processo de edição e venda. Mas eu não tinha tempo naquele momento porque meu filho era pequeno. Como que eu ia correr atrás de 7 mil reais? A grana que eu conseguia era para sustentar a casa. Então, eu comecei a estudar todos os processos editoriais e gráficos para poder publicar esse meu próprio livro. E foi o segundo livro escrito, mas o primeiro meu publicado. Esse daí é o meu menino. E depois de um tempo foi a todo vapor. Escrevi o terceiro livro, o quarto, quinto, sexto. Hoje eu tenho 13 livros publicados. A grande maioria deles é do nono para frente. São livros infantis, porque eu queria que o primeiro livro que o meu filho lesse tivesse escrito pelo pai. E foi o que aconteceu, deu certo. Comecei a ajudar um escritor ali, um escritor aqui, uma pessoa tinha uma dúvida aqui e ali, comecei a ganhar um dinheirinho, né, quando eu ajudava eles, e aquilo foi tomando corpo até que aconteceu a Filos Editora, nasceu essa empresa. Eu nunca esperava que isso poderia acontecer, porque eu nunca imaginei que a minha vida seguiria por esse caminho. Eu quis fazer várias coisas, e talvez nenhuma tenha dado certo, ou todas tenham dado certo para que acontecesse a Filos, né? E eu também não tive nenhuma referência de antepassado, nenhum familiar meu foi por esse caminho. Então eu tive que aprender com os erros, com os tombos, perguntando, tendo humildade de falar, eu não sei, mas quero aprender. Escutando as críticas de maneira positiva, construtiva. E aquilo foi tomando corpo. Esse foi meu primeiro escritório, esse Peugeot. Esse carro aí eu entrava às 8 da manhã e saía às 5 da tarde. Porque meu filho era pequeno, tinha cachorro, galinha. Então imagine só, atendendo um cliente e do outro lado ele escutando. O cachorro latindo, criança chorando, passarinho. Não passava credibilidade. Então eu entrava no carro, na garagem cedo e saía só de tarde. Saía para tomar um cafezinho no banheiro e tal. E foi assim por um bom tempo também. Aprendendo com os erros, com as parcerias. Chamei colaboradores para trabalhar com nós, porque eu já não estava mais conseguindo dar conta de toda a demanda. E dentro disso, eu percebi que a maneira mais rápida e eficaz de trazer um indivíduo para o universo literário, principalmente jovens e crianças, é transformando eles em autores das suas próprias obras. Porque nessa fase é a estrutura do negócio. Eles estão com a mente muito fértil. O que você plantar lá, seja bom ou ruim, isso vai florescer de alguma maneira. Imagine só o teu filho apresentando para você, o teu sobrinho, teu irmãozinho, olha, eu escrevi esse livro, olha a minha foto, olha o meu nome. Isso desencadeia muita coisa positiva na cabeça de uma criança. A gente chegou a percorrer 24 estados do Brasil e outros 7 países.
E depois conseguimos a Aurora, essa combosa. Eu até vim aqui com a combosa, mas não deu muito certo. Ela quebrou no meio do caminho. É uma senhorazinha de 79. É uma Kombi Home. Então lá tem cama, geladeira. Fizemos esse projeto em comunidades indígenas, Amazonas, Acre, Mato Grosso, etnia Chavantes, Muras, Maraguás, Dessanos, Tucanos, quilombos, né, comunidades quilombolas, Maranhão, Piauí, Goiás, favelas, casas de abrigo, fundações casa, com crianças em tratamento contra o câncer, na Rocinha. E eu acredito que a culminância de tudo isso foi a realização de um sonho, que é construir uma filial de prestação de serviços editoriais na província de Benguela, lá na África. Então imagina só, era um sonho que começou dentro de um trator, atravessei o oceano e a gente conseguiu fazer uma filial lá. Essa foto é dos nossos irmãos de Angola e eu acredito fielmente que toda pessoa é capaz de escrever um livro, toda pessoa tem uma história para contar e essa história muitas vezes pode ser referência, pode ser inspiração para outras pessoas, que cada dia da nossa vida é sim uma página em branco que pode se tornar uma obra literária. E essa é um pouco da minha história, e eu falo sim, os livros para mim foram instrumentos de transformação social. Muito obrigado pela atenção.